Fala galera, beleza? Professora Larissa por aqui. No vídeo de hoje a gente vai estudar os ângulos colaterais, ok? Se você ainda não estudou os ângulos correspondentes, eu sugiro você voltar uns vídeos aí no canal e achar a aula de ângulos correspondentes para depois você vir para cá, ok? Então vamos lá, gente. Repara que aqui a gente tem uma configuração de 3 retas, né? Eu tenho aqui a minha reta que eu vou chamar de R, S e a minha reta T. Ok? Bom, você já sabe, se você viu a aula anterior, a gente tem uma série de ângulos formados por essas retas, que esses ângulos possuem relações entre si. A gente está estudando essas relações, ok? Bom, vamos lá. Ângulos colaterais. Nessa palavra aqui, a gente já pode tirar um bom significado do que eles são, ok? Que vai ser importante aí no nosso estudo. Bom, os ângulos colaterais, eu não sei se você percebe como eu, mas laterais me lembra a ideia de lado, ok? Então, colateral seria algo que tá colado. O que tá colado tá bem juntinho, tá perto do outro, tá do mesmo lado, ok? Então, vamos sempre lembrar, colateral, a gente vai pensar em algo que tá do mesmo lado, ok? Bom, show de bola. Uma outra coisa que eu quero identificar aqui com vocês agora são algumas regiões dessas retas, ok? Bom, repara que a reta R e a reta S, aqui dentro delas, toda essa região aqui de dentro, a gente vai chamar de região interna, ok? Lembra que interno é tudo aquilo que tá dentro. Então, tudo que tá dentro dessas duas retas tá na região interna. E o que tá fora, professora? O que tá fora é o que tá aqui em cima, ó, que tá solto, e aqui embaixo também, que tá solto, que a gente vai chamar de região externa. Ok? Região externa. Bom, sabendo disso, vamos analisar alguns ângulos aí que são formados por essas retas, ok? Bom, primeiro, olha só, esse ângulo azulzinho e esse outro ângulo azulzinho que eu vou desenhar aqui, a gente vai primeiramente analisar a posição desses dois ângulos aqui, ok? Bom, repara que esses dois ângulos azuis, eles estão na região interna das minhas retas, ok? Os dois estão na região interna. E se você sabe, a gente acabou de falar de ângulos colaterais, que estão do mesmo lado. Repara que esses dois ângulos estão na região interna e estão do mesmo lado em relação à reta T. Lembra que a gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo? Bom, a reta T divide, aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então, os dois ângulos azuis estão na região interna e estão do lado direito, ok? Então, a gente vai dizer, eu vou chamar esse ângulo aqui de D e esse ângulo aqui de E, ok? A gente vai dizer que o ângulo D e o ângulo E são ângulos colaterais. Lembra, colateral tá do mesmo lado, ok? Colaterais internos. Por que colaterais internos? Eles estão do mesmo lado e na região interna das minhas retas, ok? Então, isso é importante a gente saber identificar. Bom, sabendo disso, a gente já viu então que esses dois ângulos aqui são colaterais internos, deve haver também os colaterais externos, né? Que é o que a gente vai ver agora. Ó, vou desenhar um ângulo verdinho aqui agora, do lado externo, ok? E aqui embaixo também vou desenhar um ângulo verdinho na região externa, beleza? Esse aqui eu vou chamar de ângulo B e esse aqui eu vou chamar de ângulo G. Beleza? Bom, repara que o ângulo B e o ângulo G, você concorda comigo que eles estão do mesmo lado? Os dois estão do lado esquerdo, ok? Repara que os dois estão do lado esquerdo da minha reta. E os dois estão na região externa das minhas retas, ok? Logo, eu vou dizer então que o ângulo B e o ângulo G são colaterais, eles estão do mesmo lado, mas agora eles vão ser colaterais externos, ok? Então, temos os colaterais internos, estão do mesmo lado e na região interna, e a gente tem os colaterais externos, estão do mesmo lado e na região externa, ok? Bom, vamos finalizar então vendo o restante aí dos ângulos, né? Eu vou criar aqui um ângulo amarelinho e um outro ângulo aqui também amarelinho. Você já sabe, já pegou, né, a parada aí. Eu tenho aqui o meu ângulo que eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de ângulo H. O ângulo A e o ângulo H, repara que eles estão do mesmo lado, né? Os dois estão do lado direito, ok? Mas os dois também estão na região externa. Logo, eles vão ser colaterais externos. Então, o ângulo A e o ângulo H são colaterais externos. E por último, então, pra gente finalizar, eu tenho aqui um ângulozinho rosa, juntamente com esse outro ângulo rosa aqui também. Repara que os dois ângulos, que eu vou chamar de C e F,
O ângulo C e o ângulo F também estão do mesmo lado, ok? Os dois estão do lado esquerdo. Vou circular aqui também, ok? Os dois estão do lado esquerdo e os dois estão na região interna das minhas retas, ok? Então, eles são colaterais, eles estão do mesmo lado, internos, porque eles estão na região interna. Então, C e F são colaterais internos. E esses são todos os conjuntos de ângulos colaterais que a gente vai ter na configuração dessas retas. Só que a principal característica que a gente vai saber agora é em relação à medida desses ângulos, ok? Os ângulos colaterais, e aí eu vou pedir que presta bastante atenção aqui agora. Todos os ângulos colaterais, eles são sempre suplementares. O que é suplementares, professora? Tá começando a dificultar esse negócio aí? Não, gente. Os ângulos suplementares são ângulos que juntos formam um ângulo de 180 graus, ok? Isso quer dizer, então, que, por exemplo, se o ângulo D medisse 120 graus, um exemplo, tá? O ângulo E, que os dois juntos aqui são colaterais internos, né? Ou seja, se eles são colaterais, eles são suplementares. Isso quer dizer que se eu juntar os dois, tem que dar 180 graus. Se o ângulo D for 120, o ângulo E tem que ser 60, ok? Porque os dois juntos aqui vai gerar um ângulo de 180 graus. A mesma coisa, vamos supor aqui, com o ângulo A. Vamos supor que o ângulo A mede 60 graus, ok? O A é colateral externo com o H, ok? A gente viu aqui, ó. A e H são colaterais externos. Se eles são colaterais, significa que eles são suplementares. Então, a soma deles tem que dar 180 graus. Se o A é 60, quer dizer que o H vai ser 120, ok? Porque 60 mais 120 dá 180. Então, essa é a relação principal que a gente precisa saber a respeito dos ângulos colaterais. Eles são sempre suplementares. Então, a gente vai fazer um exercício para treinar isso que a gente acabou de ver. Observe esse exemplo aqui, gente. Determine o valor de x. A gente tem aqui a configuração, duas retas paralelas, isso aqui é importante, eu vou até anotar aqui, ó. A reta R é paralela à reta S e eu tenho a minha reta transversal aqui, cortando, né, essas duas retas. Repara que a gente vai ter, então, o nosso lado direito da reta T e o lado esquerdo, ok? Bom, analisando esses dois ângulos, repara que os dois estão do mesmo lado. Os dois estão do lado direito. E os dois estão na região interna da reta R e da reta S. Então, você já pegou o negócio aí. Você sabe que esses dois ângulos são colaterais. Internos ou externos, gente? Internos. Bom, se eles são colaterais, você sabe que eles são, então, ângulos suplementares. Ok? Suplementares significa que os dois juntos têm que dar um ângulo de 180 graus, ok? Vou lembrar aqui, ó, 180 graus. Então, significa que se eu pegar esse e juntar com esse, tem que dar 180. Então, dessa forma, eu vou escrever isso na forma de uma equação, show? Então, vai ficar aqui, ó, 2x mais 10 mais 3x menos 50 tem que dar 180, ok? Repara, um ângulo mais o outro ângulo tem que dar 180 porque eles são suplementares. Show? Vamos resolver essa equação. Vou pegar esse 2x e vou juntar com o 3x aqui, ó. Vai dar 5x, ok? O 10 e o menos 50, eu vou passar lá para o segundo membro da minha equação. 180 menos 10 mais 50, ok? Mais 10 veio como menos 10, menos 50 veio como mais 50, tá? Porque eles trocaram de lado. Então, 5x é igual 180 mais 50 dá 220, menos 10 vai dar, ou melhor, 180 mais 50 dá 230, menos 10 dá 220, ok? O 5 vai passar dividindo lá para o outro lado da minha equação. Então, eu tenho 220 dividido por 5. Vou fazer essa divisão aqui com você, ó. 220 dividido por 5. Vou começar pegando o 22. 22 por 5 dá 4. 5 vezes 4 dá 20 e resta 2. Abaixo 0. 20 por 5 também dá 4. 5 vezes 4, 20 e resta 0. Não tem ninguém para baixar, fecha a conta. Então, qual o valor do x? 44. E fechamos aqui o exercício. Espero que você tenha entendido. Deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente. Compartilha com seus amigos que também estão aprendendo essa matéria e se inscreve no canal. Até o próximo.